Vamos agora à nossa última autora, tá? Que vai trazer agora a visão dela e um pouco dela também, né? Vamos ouvir a Regiane Natel. Oi, muito obrigada, Maria Luísa. Vou falar um pouquinho de mim, né? Psicóloga clínica, professora, professora no ICTS, né? No Instituto, pesquisadora, hoje atuando na Associação Junguiana do Brasil como diretora administrativa, mãe de 2 meninas, né? E avó do Dante, né? De um casamento de muitos anos, né? Quase 40 anos, né? E de um caminho aí, de uma vida que me levou, obviamente, a esse lugar, né? Da estudiosa sobre o xamanismo e, portanto, alguém que se debruçou sobre isso, né? No meu mestrado, onde a tese fala do xamã como curador, né? A partir daí também publiquei um livro, como fiz a formação, né, em psicologia analítica pelo Instituto de São Paulo, hoje faz parte do Instituto de Campinas, né, da JB, filiada à IAP. Então, esse caminho, né, como é que eu cheguei no xamanismo? Eu acho que isso é legal contar um pouquinho. Descendente, como muitos brasileiros, né, de europeus e indígenas ou negros, né, escravos, essa é uma miscigenação comum na nossa sociedade. Eu era muito diferente na família. Loiros, maiores, fortes, e eu, a pequenininha, né, a miudinha, cabelinho liso, morena. Por isso sofri muita questão de identificação, né, nessa família. Lógico, contando aí com as relações, né, de irmãos, e onde eles brincavam que eu era filha adotiva. Após isso, meu pai resolve me contar a minha descendência, né, porque eu sou muito parecida com a mãe dele, uma indígena, nascida em Airuoca, no sul de Minas, né? Aí mais tarde eu fui pesquisar tudo isso. Ela foi criada no Vale dos Matutus, provavelmente, a gente não tem certeza da etnia a qual ela pertencia, ela é a família. E aí sim, né? A partir daí eu soube toda a história dela e já ficou essa questão do xamanismo, né? Meio, eu não sabia, tá? Mas ela casou, se mudou para Aparecida, era uma benzedeira, alguém que promovia curas, né? Em Aparecida, onde a minha família acabou, eu também sou nascida lá. Então, esse foi um processo que eu conheci, me ajudou, me identifiquei, achei meu lugar, né? Mas que a vida passou, né? Fiz 2 formações, nenhuma das duas me achei, né? Vamos colocar dessa forma. E só fui mesmo entender o que eu precisava fazer da minha vida quando eu me casei e a minha primeira filha apresentou uma moléstia autoimune e eu passei a ouvir essa palavra. Já tinha feito terapia, minha família sempre foi adepta, né, a trabalhos de terapia, principalmente meu pai, tudo ele dizia assim, vai para terapia. Bom, então, lá fui eu, né, na moléstia dessa minha filha, da mais velha. Eu digo que tenho chamados, né, dentro do xamanismo. Se eu não ouvi lá atrás, porque já tinha preocupação com sonhos premonitórios, tá? Esse é um episódio recorrente na minha vida, que hoje eu peço a Deus que ele me deixe mais tranquila, né, do que deixava lá atrás. E nesse episódio, então, eu comecei a ouvir sobre doenças autoimunes e aí estudar sobre. Conclusão, fui para a psicologia aos 32 anos de idade e entendo hoje que esse momento tão sofrido na minha história foi meu chamado, né? Ou atende, né?
não tem escolha. Então, assim foi. Fiz a psicologia, após isso, eu comecei a entrar em grupos, né, de xamãs urbanos, pesquisando e estudando, até que comecei a questionar quem eram os verdadeiros xamãs, né, se todos podiam, não podiam. E aí eu fiz todo esse estudo, essa pesquisa, fiz um mestrado na PUC de São Paulo, em Ciências das Religiões, onde eu defendi a tese, né, xamã, símbolo da cura espiritual, e lá, né, eu pude falar de um sonho que foi fundamental nesse meu processo, que foi a morte do meu pai. Eu sonhei 2 dias antes do falecimento dele, com a morte dele, e com todas as imagens, né, que um sonho, seja pesadelo, como disse Adelaide, e era, né, na verdade era um grande pesadelo, nos chama, né, trazem transformações imensas na nossa vida. Aí veio a coragem de tentar entender o que era um sonho premonitório. E, para minha surpresa, obviamente, eu já vinha estudando xamanismo, eu sabia que nas sociedades xamânicas isto era de um grande valor, né? Os xamãs sempre estiveram atentos aos sonhos dos indivíduos nas sociedades, né? Sempre foi, inclusive, uma identificação entre as pessoas, né? Para o chamado da cura. Bom, a partir daí, na formação, né, como analista junguiana, eu encontro Van Frans, né? E o que Van Frans fala? Só para dar aqui uma, né, uma amostra. Ela diz que nós, analistas e junguianos, temos que passar por um processo muito próximo da preparação dos xamãs nas sociedades xamânicas. E aí isso traz toda uma curiosidade, faz todo sentido, né? E identifico na clínica qual é o nosso papel, né? E aí me lembrei que a minha mãe queria que eu fizesse medicina e eu me recusei. Minha primeira formação é o oposto, né, disso. E me contentei com a fala dela dizendo que eu tinha errado a área, né? Quando eu entrei em psicologia, não era física, era mental, né? E aí isso começou a fazer todo sentido, porque a teoria junguiana dá ênfase, né, ao trabalho com sonhos, sonhos premonitórios, imagens, delírios, coisas que o xamanismo já utilizava. Então, só para despertar um pouco a curiosidade de vocês, o artigo fala disso, da importância dos sonhos no xamanismo, o nosso afastamento deles e a retomada dentro da abordagem junguiana, né? E nós, enquanto profissionais, curadores, né? Qual a nossa aproximação necessária, né? Dessas sociedades, inclusive dos conhecimentos dessa sociedade dita primitiva, tradicional, ou da forma como nós quisermos chamar. Então, nesse artigo, vou dar só um piteco, eu conto de uma paciente que o marido tem um sonho e isso transforma toda a vida dela. Faz todo sentido e é um chamado a essa minha paciente também para um papel de curadora. Ela era uma médica e estava quase desistindo da sua profissão quando esse sonho vem e diz qual é o caminho. Então, fica aí o convite, né, para vocês ouvirem um pouquinho mais na jornada, não só sobre o artigo, né, que fala os sonhos no xamanismo e a importância no xamanismo e a importância na abordagem junguiana, como também ouvir um pouquinho mais, se eu puder passar a vocês, dessa paixão, né, que é entender o que as sociedades primitivas ainda nos ensinam e que às vezes nos afastamos na nossa vida cotidiana. Tá bom? Muito obrigada, Maria Luísa. Devolvo a você. Obrigada, Rejane. Obrigada a todos. E
Eu espero que vocês tenham ficado empolgados como eu fiquei, tá? Ouvindo cada um e vendo esse mundo que se abria com cada fala de cada uma das pessoas, cada uma das autoras e do autor. Tá? E mais uma coisa, espero que vocês tenham visto, como eu vi, que os artigos todos, depois me corrijam se eu estiver errada, tá? Na jornada. Hoje vocês não vão ter tempo para me corrigir. Mas, para mim, os artigos foram escritos com gotas de vida, só para brincar com as gotas de história. Tá? Ninguém aqui escreve a partir só de uma teoria. Tá? São fios entrelaçados, a teoria e a vida. E é isso que faz a diferença e torna esses artigos tão especiais. E vai tornar as jornadas tão especiais. Obrigada.